Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Neve. Alguns meses atrás eu perguntei para vocês aqui pela comunidade do canal quem venceria entre Alpha e Consórcio, ambos no seu auge. Bom, a maioria esmagadora que votou no Alpha disse que ele venceria facilmente e que ele está em outro nível. Mas por outro lado, algumas pessoas disseram que quem venceria seria o Consórcio e com muita facilidade. Mas afinal, quem realmente venceria essa batalha de egos? Bom, fica comigo que eu vou te mostrar o resultado definitivo desse debate que já tá rolando faz um tempo. Mas antes de eu começar a análise, eu preciso citar que as versões dos personagens analisados aqui são de todo o material canônico. Ou seja, o Alpha vai ser da série original e dos jogos do Cartoon Network, e o Consórcio vai ser apenas da série de animação. Enfim, chega de enrolação e bora lá! Primeiro, vamos começar falando um pouco sobre o Alpha. Bom, o Alpha é um Evo extremamente poderoso, sendo a única ameaça em toda a série de Mutant Rex, que já foi dito capaz de dar um fim na humanidade. Ele conta com uma vasta gama de poderes, tendo a capacidade de manipular nanites, roubar nanite de outros seres, sendo ao toque ou à distância, criar barreiras de energia, invocar disparos de energia dos céus, possui uma regeneração muito acelerada, crescer múltiplos membros em seu corpo, voar livremente, pode manipular fogo e calor, assim como foi mostrado, ele derretendo o teto de uma nave e criando vórtices de fogo com seu sopro. Ele também consegue controlar qualquer tipo de máquina, hackear e copiar todo o tipo de tecnologia, incluindo tecnologia alienígena. Um exemplo disso foi quando ele conseguiu criar sua própria versão do Super Omnitrix, do qual permitia se transformar em alienígenas evos híbridos. E bom, como eu estou considerando o Alpha no seu auge de poder, ele obviamente vai vir para essa luta com o Nanite Omega que ele absorveu do Rex. Enfim, o Nanite Omega é uma micromáquina de um poder imenso, que quando ligado a um hospedeiro, dá a ele algumas habilidades, sendo uma dessas habilidades uma regeneração extremamente acelerada, capaz de regenerar membros decepados de seu hospedeiro em questão de segundos. Além disso, o Nanite Omega dá ao seu usuário uma estamina praticamente infinita, isso pelo fato dele ter a capacidade de criar nanites ilimitados. E por último, ele também é capaz de se adaptar a diversas situações, como por exemplo, salvar o seu hospedeiro da morte, assim como ele já fez algumas vezes com o Rex. Mas galera, basicamente essas são todas as habilidades do Alpha. Agora vamos dar uma olhada nas suas capacidades, começando pela sua força. Olha, o Alpha em sua forma mais fraca foi capaz de rivalizar fisicamente com o Rex Salazar e com Ben Tennyson transformado no Quatro Braços. Bom, para fins de comparação, o Rex com apenas um soco já foi capaz de simplesmente desestabilizar a ponte de Manhattan. Só para vocês terem uma ideia, essa ponte de Manhattan tem 30.000 toneladas apenas de aço, sem considerar os outros materiais. Já o Ben 10, transformado no Quatro Braços, é capaz de criar ondas de impacto com seus golpes e destruir aço no soco. Mas o verdadeiro feito de força do Alpha na sua primeira forma foi quando ele se igualou à investida do Rex, impulsionado pelo Quatro Braços. Tá bom, mas o que tem de impressionante nisso? Bom, o Rex lá na primeira temporada, utilizando de um método semelhante, foi capaz de tombar um Evo que era maior que vários prédios e criar uma onda de impacto que se expandiu por toda uma cidade. E se a gente considerar a fala do César de que o Alpha e o Ômega são equivalentes, não tem nenhum problema do Alpha também estar nesse mesmo nível de força. E galera, sinceramente nem vale a pena eu citar aqui os feitos de força das outras versões do Alpha, que são o Alpha Estável e o Alpha Ômega, porque surpreendentemente os maiores feitos de força do Alpha é na sua forma mais fraca. Só que isso não muda o fato de que na teoria ele é mais forte nas suas formas evoluídas do que na sua forma inicial. E não galera, eu não esqueci da versão do Alpha com o Super Omnitrix. Mas Neve, você vai considerar o Alpha com o Omnitrix? Sim, eu vou considerar o Alpha com o Omnitrix, só que vai ter alguns poréns. Seria totalmente injusto da minha parte eu supor que o Alpha poderia se transformar em todos os aliens do Omnitrix, sendo que na prática ele só se transformou em apenas 3. Eu não tô dizendo que ele não poderia se transformar em mais aliens, eu só tô dizendo que não seria justo eu considerar aliens que ele nunca se transformou. Então, para deixar uma análise justa, eu vou considerar apenas os aliens que ele virou, sendo eles Chama, Quatro Braços e o Normossauro. Em questão de força, esses 3 aliens têm feitos muito interessantes. O Chama, por exemplo, já conseguiu dominar no corpo a corpo o Dr. Victor Frankenstein e o embolachou de porrada, sendo que o Dr. Victor conseguia levantar tanques de guerra. Já
Já o Quatro Braços é um dos aliens mais fortes fisicamente do Omnitrix. Ele consegue levantar pilares gigantescos de pedra na maior facilidade e criar uma onda de choque com força suficiente para derrubar uma entidade temporal. E por último, e não menos importante, meu alien favorito, o Enormossauro. O Enormossauro, galera, é simplesmente um monstro quando a gente fala de força. Um monstro, meu Jesus amado. Ele já conseguiu arremessar o núcleo de uma nave até a estratosfera, isso na sua forma normal, sem ele crescer. Já na sua luta contra o Vilgax, lá em Força Alienígena, ambos trocaram um soco que criou uma onda de impacto, da qual se expandiu por toda a Bellwood. Ainda em Força Alienígena, o Enormossauro crescido conseguiu parar o avanço de um monstro gigante dos Soberanos. Só lembrando que esse monstro tinha um tamanho parecido ao do gigante. E se alguém ainda não ficou convencido de que o Enormossauro é realmente forte, é só a gente lembrar que sua forma suprema conseguiu levantar e jogar pra longe um Tokuster, que pesa mais de 130 toneladas. E é isso, galera, eu sei que eu posso ter me estendido nessa questão da força do Alpha, mas aqui não teria como eu resumir tudo isso. É bom eu citar tudo que eles têm pra vocês tirarem suas conclusões junto comigo. O próximo atributo é sua resistência. Além de ser bem forte, o Alpha se demonstrou ser um dos Evos mais resistentes da obra. Ainda na sua forma inicial, ele já suportou a explosão de uma nave e tancou vários golpes do Rex e Ben. Já na sua forma estável, que após ele ter absorvido os Evos da jaula de inseto, sua resistência aumentou drasticamente. A única maneira que Rex conseguiu feri-lo foi utilizando de seu Nanite Ômega, que o atacou internamente e explodiu sua cabeça. Mesmo após o Alpha ter sua cabeça explodida, ele conseguiu se regenerar, para vocês verem o nível de resistência que esse cara tem. Agora, na sua forma de Alpha Ômega, a sua resistência chega em outro nível. Primeiramente, vamos lembrar que após o Alpha absorver o Nanite Ômega, ele adquiriu um vigor ilimitado. Isso se dá pelo fato de que a sua regeneração acontece por causa dos nanites, e a especialidade do Nanite Ômega é criar nanites ilimitados. Além desse vigor ilimitado que dá ao Alpha uma regeneração extremamente acelerada, a sua resistência física também aumentou muito nessa forma. Ele já suportou vários ataques combinados do Ultra Rex, que é a fusão do Rex e do Ultra T. Ou será que T-Rex é o nome melhor? Não sei, comentem vocês aí. Enfim, o Alpha tancava tranquilamente os mísseis tunados do Ultra Rex e se regenerava sempre que tinha um membro decepado. Além disso, após o Rex ter acertado um tiro em cheio em seu Nanite Ômega, o Alpha basicamente se autodestruiu e levou parte de uma cidade embora do processo. Só que adivinha, o cara não morreu. Ele apenas tomou essa forma de nuvem de nanites instáveis. E calma lá, galera, que ainda não acabou. Mesmo após o Rex ter condensado o Alpha em uma esfera com a densidade de mais de 30 gramas por centímetro cúbico, é revelado no final do episódio que o Alpha tá vivo. E galera, já que eu estou considerando que os aliens do Alpha são escalados aos aliens do Ben, então eu também tenho que citar os feitos de resistência dos aliens dos quais o Alpha já se transformou. Vamos começar pelo Chama. O Chama, lá em Ben 10 clássico, durante sua primeira luta contra o Vilgax, foi arremessado com força o suficiente para atravessar vários prédios e se levantou depois sem demonstrar nenhum tipo de dano. Já o Quatro Braços, também em Ben 10 clássico, aguentou golpes do Deus Maia da Morte, que era uma entidade capaz de destruir pilares gigantescos de pedra como se não fosse nada. Agora, o Enormossauro, galera, tem um feito mais absurdo de resistência dentre esses três. Lá em Força Alienígena, o Enormossauro crescido despencou da nave dos Soberanos que estava acima das nuvens, criando uma cratera gigantesca onde foi a sua queda. A queda foi tão intensa que fez o Ben voltar à sua forma humana, além de que o máximo que essa queda causou no Enormossauro foi um hematoma no joelho. E esses são todos os feitos / escalamento de resistência do Alpha. O próximo atributo é sua velocidade. Olha, por mais que o Alpha seja um cara bem forte, bem resistente, a sua velocidade nunca foi o seu destaque principal. Na verdade, eu acho que até seria uma de suas fraquezas, porque ele sempre sofreu muito para lutar contra pessoas mais rápidas do que ele, como o Agente 6, Rex Salazar e os aliens do Ben 10. Só que mesmo assim, o Alpha tem alguns feitos interessantes no quesito velocidade. Lá no começo do filme dos Heróis Unidos, o Alpha, na sua forma robô, conseguiu reagir e bloquear alguns golpes do Agente 6, sendo que o Agente 6 é rápido o suficiente para conseguir bloquear tiros de fuzil de assalto como se não fosse nada,
Ele já demonstrou isso algumas vezes durante a série. Além disso, o Alpha também conseguiu perseguir e alcançar a nave do Caesar, que estava voando em uma alta velocidade. Só que, como eu disse, galera, o Alpha tem pouquíssimos feitos no quesito velocidade. E aqui seria incoerente eu considerar a fala do Caesar de que o Alpha e o Ômega são equivalentes, sendo que o Rex consegue desviar de relâmpagos e o Alpha não consegue nem desviar dos cristais do diamante. Todo esse ganho de poder que o Alpha teve durante o filme não aumentou a sua velocidade, muito pelo contrário. A cada transformação que o Alpha tinha, ele era facilmente superado pelo Rex, pelo Ben e pelo Cavaleiro Branco também. Mas agora o Alpha com Super Omnitrix, aí a história é um pouco diferente. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui do que eu fiz nos outros atributos, que é citar os feitos dos aliens e escalar eles ao Alpha. Mas aí eu encontrei algumas incoerências. Por exemplo, o Enormossauro lá em Omniverse era capaz de se esquivar do laser atirado pelo Malware, mas em Heróis Unidos, o Alpha Enormossauro mal conseguia bloquear as rajadas de energia do Cavaleiro Branco, que tinha uma tecnologia bem inferior ao do Malware. Outro exemplo é o do Quatro Braços. O Quatro Braços lá em Ben 10 clássico era capaz de se esquivar de vários lasers atirado por um robô, mas o Alpha Quatro Braços não conseguia nem se esquivar da eletricidade do Shock Squad. Para vocês verem que no quesito velocidade não faz muito sentido eu escalar o Alpha a esses aliens do Ben 10. O único alien do qual o Alpha se transformou que demonstrou ter uma grande agilidade e nenhuma incoerência foi o Chama. Então ele vai ser o único alien do Ben que eu vou escalar ao Alpha em velocidade, beleza galera? Bom, vamos lá. O Chama, lá em Força Alienígena, conseguiu se esquivar dos golpes do Dr. Victor, sendo que o Dr. Victor foi capaz de agarrar e devolver um míssil com a sua mão. Além disso, lá no filme Destruição Alienígena, o Chama simplesmente foi voando de um ponto a outro na cidade extremamente rápido. Pois é galera, o Chama não é pouca coisa quando o assunto é velocidade. E é isso, o próximo atributo que eu irei analisar do Alpha é o seu poder de destruição. Poder de destruição, galera, é basicamente a capacidade destrutiva de um personagem. É o quanto e o que ele poderia destruir utilizando de seus poderes. Enfim, o Alpha, em sua primeira forma, lá no jogo dos Heróis Unidos, conseguia criar disparos de energia dos céus que eram capazes de ferir tanto o Rex quanto o Ben. Além disso, o Alpha também demonstrou a capacidade de manipular fogo e calor, utilizando disso algumas vezes para fins destrutivos. Com esse poder, ele já conseguiu derreter o teto de uma nave e criar vórtices de fogo pela sua boca. E após o Rex ter atingido o seu Nanite Ômega, ele basicamente criou uma explosão, utilizando toda a energia em seu corpo que devastou parte de uma cidade. O Alpha também consegue ignorar resistência física convencional com a sua manipulação de nanites, assim como o Rex demonstrou ser capaz de fazer. E como eu tinha dito, o Alpha e o Ômega são equivalentes, ou seja, tudo que o Rex pode fazer, na teoria o Alpha também pode, e vice-versa. E assim como antes, eu vou analisar separadamente o Alpha com o Super Omnitrix. Galera, como eu não quero me estender aqui nesse atributo, eu vou só citar o Chama, porque o Enormossauro e o Quatro Braços são apenas força bruta, e eu já falei sobre eles lá no começo. Já o Chama, por outro lado, não é só força bruta, ele tem mais a se analisar. Bom, lá em Ben 10 clássico, o Chama Bebê, olha, não me pergunte o contexto, apenas aceite, é o Chama Bebê. Enfim, o Chama Bebê, utilizando seu ataque chamado Supernova, conseguiu evaporar a fonte da juventude e criar uma cratera enorme no solo. Mas o Chama Padrão é muito mais forte do que o Chama Bebê, ou seja, o Chama Normal poderia criar uma supernova muito mais forte do que essa. E segundo o pessoal lá da Versus Battle que calculou esse feito, eles disseram que essa supernova que o Chama Bebê criou era forte o suficiente para destruir uma cidade pequena. Então o Chama Padrão provavelmente poderia destruir uma cidade ou até mais com a sua supernova. E galera, o Chama foi o alien que o Alpha mais demonstrou domínio, dentre todos os quais ele já se transformou. Então não é nenhuma loucura pensar que ele também poderia usar essa supernova. E por último, vamos analisar a sua experiência em combate. Galera, o Alpha foi criado para controlar qualquer tipo de máquina, já que desde a sua criação ele foi programado com o conhecimento necessário para controlá-las. Além disso, ele existe desde os primórdios do evento Nanite, ou seja, ele tem no mínimo 6 anos de idade. Só que mesmo o Alpha sendo bem inteligente quando o assunto é tecnologia, ele não demonstrou ter uma boa experiência em combate, já que ele sempre foi superado por oponentes que eram mais experientes do que ele. O exemplo disso foi na sua luta contra o Agente 6, já que ele perdeu justamente pelo fato do 6 ser um dos agentes mais experientes da Providência. Outro exemplo foi na sua luta final contra o Rex, onde ele era superior em praticamente tudo, mas perdeu justamente pelo fato do Rex saber lutar e usar seus poderes muito melhor. O Alpha, por mais que seja bem inteligente, o seu assunto sempre foi brutalidade. Mas calma galera, não é porque o Alpha tem pouca experiência em combate
que a sua brutalidade nunca vai funcionar. Muito pelo contrário, em alguns momentos da luta ele simplesmente passava o rodo em geral, mesmo sem saber lutar. Além de que ele foi um dos únicos inimigos em toda a série de Mutant Rex que quase já matou o próprio Rex. E cara, se você chegou até aqui no vídeo é porque tá gostando do conteúdo, né? Então, se você quiser apoiar meu trabalho de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdo assim. Enfim, bora voltar pro vídeo. Consórcio significa um grupo de pessoas que trabalham juntas para alcançar o mesmo objetivo. No mundo de Mutant Rex existe um consórcio do qual o seu objetivo é se tornar Deus. Sim, os membros deste consórcio almejam virar seres supremos. Só que aí você me pergunta, como que eles conseguiriam isso? Bom, nesse universo existem máquinas capazes de controlar a realidade, e essas máquinas são os Metananites. Cada um dos Metananites pode controlar um tipo de estrutura no universo. Ao decorrer da série, os membros do consórcio se fundiram a esses Metananites, assim os permitindo controlar parcialmente as coisas que compõem a realidade. Vamos então falar um pouco sobre os seus poderes, começando pelo Roswell. Ele é o portador do Nanite de controle elemental. E assim como o nome diz, ele tem a capacidade de manipular todos os elementos da natureza livremente: fogo, água, terra, vento e eletricidade, podendo usar tanto para atacar quanto para se defender. Redick. Ele é o portador do Nanite gravitacional, tendo a capacidade de manipular a gravidade de todas as coisas ao seu redor, podendo usar esses poderes para voar, atrair e repulsar objetos como bem quiser e conseguindo criar um campo gravitacional em volta de si para servir de um tipo de escudo. Scott. Ele pode manipular todo o tipo de energia que existe no universo, como já foi mostrado, ele convocando relâmpagos dos céus, projetando eletricidade de suas mãos e até mesmo absorvendo uma usina nuclear inteira. Shanubian, o portador do Nanite de espaço-tempo, que é um dos mais apelões na minha opinião. Enfim, esse cara basicamente tem controle do tempo em suas mãos. Ele pode voltar a si mesmo para alguns segundos no passado, avançar a si mesmo para alguns segundos no futuro, aumentar a velocidade do seu próprio corpo, mover no tempo qualquer coisa que ele quiser e se teletransportar para qualquer lugar do espaço do qual ele já passou. Amazona Negra. Na minha opinião, essa é a integrante mais forte da equipe, porque mesmo antes dela absorver o Metananite, ela já era um Evo bem poderoso que tinha umas habilidades semelhantes ao do Rex. Após ela se fundir ao Metananite de tecnologia, suas habilidades Evo foram bastante aprimoradas e a permitiu mexer em qualquer tipo de máquina como bem quiser. Além disso, ela tem a capacidade de fundir todos os membros do consórcio em um robô gigante, do qual tem todos os poderes que eu mencionei anteriormente. Pois é, esse pessoal tem uns poderes bem apelões. Só que bora ver se eles também se garantem nos atributos físicos, começando pela força. Olha galera, antes dos membros do consórcio se fundirem aos Metananites, eles eram humanos normais, com exceção da Amazona Negra, que era a única que já tinha poderes. A Amazona Negra, na sua forma de humano Evo, já tinha uma força bem grande, capaz de até rivalizar com a do Rex. Mas um real feito de força da Amazona Negra foi na sua luta contra o Cavaleiro Branco, onde ela o encheu de porrada. Mas por que isso é tão impressionante? Bom, o Cavaleiro Branco veste uma armadura que aumenta 10 vezes seus atributos físicos, inclusive sua força física. Sem essa armadura, o Cavaleiro Branco já conseguiu rivalizar fisicamente com o Agente 6, sendo que o Agente 6 é capaz de quebrar ferro e rachar árvores no chute. Resumindo, a Amazona Negra encheu de porrada o Cavaleiro Branco, que era 10 vezes mais forte do que o Agente 6, sendo que o Agente 6 podia fazer isso. E galera, após os membros do consórcio terem se infundido aos Metananites, a força física deles também aumentou um pouco. A Amazona Negra e o Shanubian eram os únicos do grupo capazes de lutar fisicamente com o Rex, mesmo eles levando a pior depois. Mas pessoal, o real nível de força do consórcio é revelado após todos eles se fundirem no robô gigante. Porque assim eles foram capazes de enfrentar o Rex na sua forma de Evo Ômega completa, onde toda sua força vai ao ápice. Só lembrando que o Rex na sua forma base conseguiu desestabilizar uma ponte que tinha mais de 30 mil toneladas apenas de aço, criar uma onda de impacto que se expandiu por toda uma cidade e sozinho conseguiu parar um elevador espacial. Já o consórcio lutou com o Rex, muito mais forte, do qual realizou esses feitos. Agora vamos para a resistência. No geral, os membros do consórcio têm uma resistência bem alta, já que eles são capazes de suportar golpes do Rex sem nenhum problema. Além de que a Amazona Negra é capaz de se regenerar, o Redick pode criar um campo gravitacional em volta de si,
para o proteger de qualquer tipo de ataque, e o Shanobi é capaz de voltar no tempo, o permitindo voltar antes do momento em que recebeu algum ataque. Mas os feitos mais absurdos de resistência do consórcio é na sua fusão, sendo que nessa forma, usando de seus poderes gravitacionais, o consórcio já tancou um bombardeio de mísseis tranquilamente. E um feito mais absurdo do que esse foi quando eles simplesmente defenderam a arma de energia da Providência. Lembrando, galera, que essa mesma arma conseguiu fechar uma fenda no espaço-tempo, da onde o Alpha e o Ben saíram. Bom, nunca foi dito qual método a Providência usou naquela arma de energia para fechar o portal, se foi apenas energia bruta ou se tinha algo específico para fazer isso. Mas, de qualquer forma, ainda é impressionante o consórcio ter tancado isso sem nenhum problema. Só que mesmo sem usar nenhuma habilidade especial para defesa, a fusão do consórcio também tem uma ótima resistência física, já que eles eram capazes de suportar golpes do Rex na sua forma Ômega, que naquele momento era a versão mais poderosa do Rex. E galera, tem mais um possível feito de resistência do consórcio que eu não sei se é plausível eu considerar aqui nessa análise. O feito do qual eu tô falando é quando o Rex usa sua explosão eletromagnética contra o consórcio na batalha final. Mas qual é o meu problema com isso? É que, galera, não tem como a gente saber se o consórcio realmente suportou aquela explosão ou se eles fugiram antes de explodir. Porque sim, eles poderiam fugir se teletransportando. E como foi mostrado na série, o mais plausível de ter acontecido foi eles terem fugido. Alguns momentos após o Rex explodir, não tem nenhum sinal do consórcio no local. E um pouco mais à frente no episódio, é mostrado eles dentro da base da Providência. Então, não existem provas de que o consórcio recebeu aquela explosão. Então, eu não vou considerar esse feito. Mas se vocês discordam de mim, não tem nenhum problema. Comentem o que vocês acham, porque eu leio todos os comentários. Agora vamos para velocidade. Olha, os membros do consórcio têm feitos interessantes no quesito velocidade, mas nada muito surpreendente. Enfim, a Amazona Negra, na sua forma humana, já era bem rápida, sendo capaz de se esquivar de tiros de metralhadoras e reagir a um míssil lançado a poucos metros de si. Sem falar que ela também já derrotou o Agente 6 no X1. E vocês já devem estar cansados de saber que o Agente 6 consegue reagir a tiros na maior tranquilidade. Já outro membro do consórcio, o Roswell, também conseguiu reagir a um míssil lançado a poucos metros de si e se desviar antes que fosse atingido. E pessoal, todos os membros do consórcio estão praticamente no mesmo nível de atributos físicos, tendo pouquíssimas diferenças entre eles. Então não tem nenhum problema dizer que o nível de velocidade deles são parelhos, está ali no mesmo nível. Além disso, galera, tem mais uma coisa que eu gostaria de adicionar aqui, que foi um ponto que eu acabei percebendo na série. É dito algumas vezes pelo consórcio e pelos cientistas da Providência que os membros do consórcio só adquiriram 1/5 do poder dos metananites. O que meu colega quer dizer é que nossos poderes são incríveis, mas só temos 1/5 do que nos foi prometido. Já o Rex consegue utilizar os metananites em sua forma mais pura e ter total controle sobre eles. Indo direto ao ponto, o Rex, utilizando os poderes dos metananites, conseguiu voar até a exosfera em alguns segundos. Analisando melhor esse feito, a gente sabe que o Rex partiu do solo do planeta até a exosfera em apenas 23 segundos, sendo que a distância do solo até a exosfera é de 800 km. Após fazer as contas, isso daria ao Rex uma velocidade média de 125.217 km por hora. E se a gente for considerar que um membro do consórcio equivale a 1/5 do Rex com os metananites, isso faria os membros do consórcio terem uma velocidade média de voo de 25.000 km por hora. O que é até engraçado, porque em outro vídeo eu calculei um feito de velocidade do Rex e deu um resultado muito parecido a 25.000 km por hora. Confiram aí a parte em que eu calculei. Que não conseguiu machucar. Mesmo sendo bem forte e resistente, Rex é rápido pra caramba. No episódio chamado Férias de Família, Rex teve que percorrer 150 km para ajudar a Holiday. Ele demorou exatos 24 segundos para percorrer essa distância. Segundo aos cálculos, Rex alcançou uma velocidade média de 22.500 km por hora. Nem mesmo relâmpagos são capazes de superar sua velocidade, assim como foi mostrado em Heróis Unidos e na sua luta contra o consórcio. Ah, mas pera aí, Neve, se o Rex consegue se esquivar de relâmpagos, os membros do consórcio também não poderiam se esquivar? E a resposta é com certeza não, pois o Rex é simplesmente muito superior ao consórcio em todos os aspectos. Até o próprio César disse isso. É verdade. Vocês podem ser poderosos, mas não são o Rex. Não é à toa que o Rex estava simplesmente humilhando o time inteiro. Então não tem nenhuma lógica escalar eles ao Rex nessa questão de velocidade.
poder de destruição. Olha pessoal, finalmente chegamos em um atributo do qual o consórcio se destaca bastante. Todos do time demonstraram ter um grande poder destrutivo. Só que para ficar mais organizado e melhor para vocês entenderem, eu vou citar por ranking os membros com maior poder destrutivo do grupo, começando do mais fraco, indo até o mais forte. Em último lugar fica o Shanubian. Até que faz sentido essa posição para ele, porque seus poderes não são focados em algo destrutivo, e sim em qualidade. Bom, mas de qualquer forma, o Shanubian, usando seus poderes de espaço-tempo, conseguiu basicamente teletransportar várias barras de ouro que estavam dentro de um cofre. Nada muito impressionante. Na verdade, eu nem sei se isso conta para poder destruição. Eu diria mais que ele consegue afetar uma grande área com seus poderes. Até porque ele não destruiu aquelas barras de ouro, ele só as teletransportou. Mas isso não tira o mérito do feito. Em quarto lugar, a Amazona Negra. A Amazona Negra, pessoal, tem sim um ótimo poder de destruição. Assim como o Rex, ela pode criar armas que disparam rajadas de energia, como canhões e mísseis. Também já foi mostrado ela manipulando pura energia para liberar em forma de laser. Em terceiro lugar, Redick. O Redick, na minha opinião, teve seu poder muito mal aproveitado, já que o cara basicamente controla a gravidade. Na teoria, ele até poderia criar um buraco negro, mas eu tô aqui só analisando o feito e não teoria. Bom, o Redick com seus poderes já conseguiu destruir o andar inteiro de um prédio só com seu impulso gravitacional, e também já foi mostrado algumas vezes ele usando seu poder para impossibilitar pessoas de se mexer, assim como ele fez com o Rex. Em segundo lugar, Hayden Scott. Galera, faz sentido para um cara que controla todo tipo de matéria no universo tá em segundo lugar aqui da lista. Bom, ele é capaz de manipular todo o tipo de energia que existe, assim como já foi mostrado ele invocando um relâmpago do céu, disparando uma rajada de energia extremamente poderosa de sua mão, e ele também já foi capaz de basicamente absorver toda a energia de uma usina nuclear para se alimentar. E em primeiro lugar, Roswell. Tá, como que um cara que controla os elementos da natureza vai estar em primeiro lugar? Calma lá, gente, que eu vou mostrar o porquê dele estar em primeiro no quesito poder destrutivo. Com seus poderes de gelo, ele já foi capaz de congelar uma grande nave, congelar o Rex e o impedir de utilizar seus construtos. Agora, com a sua manipulação de fogo, ele já conseguiu derreter um carro da Providência, criar vórtices para prender o Rex, e ele simplesmente com uma única rajada de fogo dizimou uma enorme parte de uma floresta. Mas o mais impressionante nisso é que essa rajada de fogo foi tão intensa que se expandiu por uma área equivalente à de várias montanhas. E só lembrando, galera, que quando o consórcio se funde, ele é capaz de utilizar todos esses poderes quando bem quiser. Bora pra experiência em combate. E galera, como que eu posso resumir isso daqui? Já sei, basicamente todos os membros do consórcio são um bando de idiotas que não sabem lutar, com exceção da Amazona Negra. Antes dos membros do consórcio se fundirem aos Metananites, eles eram apenas empresários, mas a Amazona Negra é uma exceção. Além de empresária, ela é uma general bem experiente. Bom, ela sabe usar todos os tipos de arma, tanto as de fogo quanto as de corpo a corpo, sempre se demonstrando uma lutadora habilidosa e extremamente inteligente e estratégica. Sem falar que no consórcio era ela que dava os planos de ataque. Mas, galera, finalmente chegou a hora. Já citei tudo de que nossos combatentes são capazes de fazer. Vamos ver quem ganha essa luta de uma vez por todas. Então, pessoal, vamos começar fazendo uma breve comparação de atributos, começando pela força física. E eu creio que quem tem a vantagem em força seja o Alpha. Olha, galera, a versão mais fraca do Alpha já batia de frente com o Rex padrão. E os membros do consórcio, individualmente, estavam levando uma surra pro Rex padrão. Eles só foram superar o Rex após eles se fundirem no robô gigante. Eu já poderia parar por aqui, porque a versão mais fraca do Alpha já supera os membros do consórcio individualmente. Mas bora continuar. Se o Alpha em sua versão mais fraca já supera os membros do consórcio em força física, imagina a versão mais forte do Alpha, que é o Alpha Ômega, com o Super Omnitrix. Nessa versão, o Alpha poderia se transformar em aliens que criariam um abismo gigantesco de força entre eles. Ah, Neve, mas aí com o Omnitrix qualquer um supera o consórcio, quero ver se garante no soco. Tudo bem então, sem problema. O Alpha Ômega sem usar o Omnitrix já supera o consórcio em questão de força física. É só a gente lembrar de uma pequena coisa, esse Alpha possui o Nanite Ômega. O Nanite Ômega possui um último recurso de defesa que transforma o seu usuário em uma forma mais poderosa, assim como aconteceu com o Rex. Mas o problema é que o Rex não controla essa transformação, já que é algo instintivo. O diferencial do Rex para o Alpha é que o Alpha controla máquinas muito melhor
que o Rex, e assim que ele obteve o Nanite Ômega, a primeira coisa que ele fez foi se transformar em sua forma Ômega, sendo a mesma coisa da transformação do Rex. Ou seja, resumindo, o Alpha Ômega e o Rex Ômega são basicamente a mesma coisa, são as mesmas transformações. E é só a gente lembrar o que o Rex Ômega fez com o consórcio, o estrago do Alpha também seria o mesmo. Agora, quem eu acho que teria vantagem em questão de resistência seria o Alpha. Pois é, galera, novamente a vantagem é do Alpha. Só para vocês terem uma ideia, o maior feito de resistência dos membros do consórcio em suas formas base foi ter levado uns golpes do Rex. Já o maior feito do Alpha em sua forma mais fraca foi ter suportado uma enorme explosão de uma nave. Galera, o Alpha tem uns feitos absurdos em resistência. Alguns feitos aqui que eu acho importante lembrar é o Alpha tancando múltiplos ataques do Ultra Rex, sobrevivendo à sua própria autodestruição e as inúmeras vezes onde sua regeneração se demonstrou ser extremamente útil. Isso sem contar os aliens dos quais ele pode se transformar, que também possui uma ótima resistência. Ok, pessoal, mas o consórcio não tá tão atrás assim do Alpha em resistência. Os feitos do consórcio, como levar um bombardeio de mísseis sem nenhum problema e ter tancado a arma de energia da Providência, da qual conseguiu fechar uma fenda no espaço-tempo, também é muito absurdo. Mas em comparação ao Alpha, eles ficam para trás. Já em velocidade, é bem óbvio que a vantagem é do consórcio, galera. Aqui nem tem muito o que discutir, já que o Alpha praticamente não tem feito de velocidade, enquanto os membros do consórcio se demonstraram ser bem mais ágeis, tanto em velocidade de deslocamento quanto em velocidade de reação. Só para vocês terem uma ideia, os membros do consórcio são capazes de reagir a tiros e mísseis e têm uma velocidade média de voo de até 25.000 km por hora. Já o Alpha, na sua forma robô, conseguia reagir a alguns golpes do Agente 6. Mas isso não importa muito, porque a cada transformação que o Alpha sofria, ele ia perdendo cada vez mais sua velocidade. A única forma do Alpha diminuir essa desvantagem é caso ele se transforme no Chama, que tem uma agilidade bem grande, mas que ainda não seria o suficiente para se equiparar totalmente ao consórcio. Em poder de destruição, a vantagem também vai pro consórcio, galera. Bom, o maior feito de poder destrutivo do Alpha foi quando ele se autodestruiu e levou parte de uma pequena cidade junto. Já o maior feito do consórcio foi ter incinerado uma enorme parte de uma floresta que se expandiu ao longo de várias montanhas. Só que, além disso, o consórcio tem diferentes tipos de capacidades destrutivas graças aos metananites, assim como eu tinha mencionado antes. Agora o Alpha, além do que eu falei, ele não tem muita coisa destrutiva a não ser sua força e sua capacidade de manipular fogo. Claro que não podemos esquecer também a supernova que o Alpha Chama poderia usar, que na teoria até destruiria uma cidade. Mas mesmo partindo desse suposto, isso ainda não seria mais impressionante do que uma explosão que se estendeu por várias montanhas. Agora quem tem vantagem em experiência em combate é novamente o consórcio. Ah, mas pera aí, Neve, você não tinha falado que o consórcio era formado por um bando de idiotas? Bom, de fato ele é, com exceção da Amazônia Negra, que tem um grande QI de batalha, além de ter muita experiência em combate. Então isso quer dizer que o Alpha também é um idiota? Com certeza não, né, galera? O Alpha já demonstrou ser muito inteligente para um Evo, tendo até algumas ações geniais em certos momentos. Mas o problema é que ele não tem nenhuma noção de combate. Ele sempre ficou com a guarda aberta enquanto lutava com seus oponentes. Já a Amazônia Negra é uma general há vários anos. Ela sabe se virar para as mais diversas situações e usar a cabeça quando for necessário. Mas, galera, essa luta não se resumiria só nos atributos, nunca, nem de perto. Aqui nós temos dois Evos com habilidades únicas e poderosas. Bom, vamos começar vendo o que um poderia fazer contra o outro, começando pelo consórcio. Galera, o consórcio tem diversas habilidades ofensivas graças aos metananites. Mas será que eles seriam úteis contra o Alpha? Bora ver. O metananite de controle elemental seria útil nesse combate? E a resposta é não. Esse metananite seria praticamente inútil, já que as únicas habilidades que ele demonstrou foi manipular fogo e gelo. Bom, qualquer ataque de fogo no Alpha seria totalmente inútil, já que o Alpha é imune a fogo e o mesmo também pode manipular fogo. Bom, o gelo poderia sim causar algum incômodo no Alpha, mas para por aí mesmo. O Alpha poderia muito bem usar de sua manipulação de calor para cauterar essa habilidade, deixando o metananite de controle elemental praticamente inútil. E o nanite de energia seria útil? E a resposta é sim, muito provavelmente, já que o Alpha nunca demonstrou uma grande resistência a esse tipo de coisa. Esse nanite seria essencial para conseguir constantemente causar algum tipo de dano no Alpha. E o nanite de gravidade seria útil? E é claro que sim, galera. Esse nanite seria a peça principal para a defesa do consórcio, pelo fato do campo gravitacional do que eles são capazes de fazer. Além do mais, a sua manipulação gravitacional
também poderia ser útil para manter o Alpha longe ou até mesmo para pegar distância voando, já que ele é responsável pelo voo do time. Agora, o Nanite de espaço-tempo seria útil? E com certeza sim. Esse Nanite seria ótimo para escapar de situações difíceis, já que graças a ele, o usuário pode voltar no tempo antes de sofrer algum ataque. Sem falar que esse Meta Nanite também permite o usuário se teletransportar para qualquer lugar que quiser, então seria ótimo para recuar ou para fugir. Agora, o Nanite de tecnologia seria útil? Bom, em alguns pontos sim, e em outros não. Primeiro, que nenhum tipo de construto convencional seria útil para atacar o Alpha, do qual tem uma resistência insana. Mas esse Meta Nanite seria muito útil para ter uma ideia melhor de como funciona os poderes do Alpha, já que como a Amazona Negra estaria no controle desse Meta Nanite, ela certamente usaria para analisar a composição do Alpha e assim criar algum plano. Agora vamos ver o que o Alpha teria de útil nesse combate. Bom, as principais habilidades do Alpha são copiar tecnologia e absorver nanites. Contra o consórcio isso seria extremamente útil, já que nada o impediria de copiar seus poderes. O único problema é que para o Alpha copiar os poderes de alguma coisa, ele precisa tocá-la fisicamente, assim como foi com o Ben. Já sua habilidade de roubar nanites funciona tanto à distância quanto ao toque. Só que o Alpha não só apenas rouba os nanites de um ser vivo, como também o faz virar pó após a extração. Mas enfim galera, chega de enrolação. Após dito tudo isso, eu creio que quem seria o vencedor dessa luta seria o Alpha? Pois é galera, com certeza o Alpha seria o vencedor. Assim, o consórcio leva vantagem na maioria dos atributos físicos, mas nem sempre os atributos físicos decidem o resultado de uma luta. O consórcio tem sim habilidades muito apelonas, só que o Alpha tem literalmente o counter perfeito para elas. O Alpha poderia simplesmente ir copiando os poderes do pessoal do consórcio e extraindo os nanites deles um a um. Acabou. A vantagem numérica do consórcio na real viraria uma desvantagem, porque a partir do momento que um membro do grupo já for derrotado, eles não podem mais se fundir para virar aquele robô gigante, já que essa fusão só funciona caso os metananites trabalhem juntos. Então se algum membro do consórcio morrer, já é vala para todos os outros também, porque não existe como um membro do consórcio peitar o Alpha de alguma forma, já que ele é superior em praticamente tudo. Tá, mas e se eles se fundissem logo no começo da luta? O resultado seria diferente? E a resposta é... não, galera. Na verdade, isso só adiantaria o trabalho do Alpha, porque agora ele não precisa mais ir copiando os poderes dos membros um a um, já que apenas um único toque na fusão do consórcio já seria o suficiente para ele copiar todos os poderes. Ah, mas pera aí, Neve, não era só o consórcio ficar desviando dos ataques e atacando de longe? Isso funcionaria sim, caso o Alpha não tivesse um vigor ilimitado. Galera, independente de quantos ataques o Alpha levar, ele pode simplesmente usar seu Nanite Ômega para se regenerar infinitamente. Ah, Neve, mas a Amazona Negra é esperta, então ela descobriria a fraqueza no peito do Alpha. Tá bom, pessoal, mesmo que ela descobrisse, isso não adiantaria de nada, porque isso não seria o suficiente para matar o Alpha. Isso só atrasaria por alguns momentos, mas ele voltaria depois. Lembrando, galera, que eu só citei essas únicas habilidades do Alpha até agora, mas ele tem diversas outras habilidades que seriam úteis contra o consórcio. O Nanite Ômega seria uma delas, porque graças a esse Nanite, o Alpha tem uma evolução reativa muito grande. Isso ajudaria a se adaptar aos seus oponentes. Também tem o Omnitrix. Graças a esse relógio, o Alpha teria vantagem do elemento surpresa, porque o consórcio nunca sequer nem viu algo parecido aos aliens do Omnitrix, então o Alpha poderia se aproveitar disso também. Mas eu acho que é isso, galera, não ficou nenhuma ponta solta e eu consegui explicar tudo o que eu gostaria. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse especial de 2.000 inscritos, porque me deu um trabalho imenso pra produzir esse vídeo. Sério, eu não tô brincando, isso daqui me deu muito trabalho e olha que eu faço tudo sozinho. Mas se vocês não gostaram do vídeo, não tem nenhum problema, comentem o que vocês acharam. E galera, só lembrando que caso você queira apoiar meu trabalho de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, falou, tamo junto, amo todos vocês. Falou!